de um defender o outro, não, é cada um para si. William pergunta, como sair dessa enrascada? Bom, o que a gente até entrevistou essa semana o Rubens Barbosa, ex-embaixador aqui em Washington, também em Londres, e ele acha que há um esvaziamento do Itamaraty, um partidarismo dentro do Itamaraty, e ele acha que o que deveria acontecer nesse momento é que o governo deveria deixar a diplomacia agir e deixar de fazer política com as relações exteriores, né? Então é algo que eu escutei muito de vários diplomatas que eu conversei nessa semana. A gente discutiu sobre isso anteriormente, né, América? A gente até estava falando também no intervalo sobre isso, que assim, uma coisa é a questão política e o quanto que Trump tentou interferir e falar de alguma questão que diz respeito à justiça brasileira. Uma outra questão é falar sobre a diplomacia, né? E aí o que os diplomatas estão malucos, assim, é porque justamente essa estratégia também de Lula de subir o tom contra Trump é uma estratégia interna. Eu escutei de diplomatas que ele fez isso em conjunto, uma decisão em conjunta com o PT, justamente porque a popularidade de Lula está baixa no Brasil. Então, ao falar no antitrampismo e também num discurso nacionalista, ele fala com a base dele. Tanto é que todas as análises políticas que saíram nesse momento falam que inicialmente isso é bom para Lula, essa polarização, né? Só que o que se perde nisso? Um pragmatismo na política externa. Então, o foco na política interna acaba deixando de lado esse pragmatismo na política externa, e aí talvez uma saída para essa enrascada seria fazer qualquer tipo de afago, ou como o Lori falou, talvez deixar ali as questões e grupos técnicos discutirem isso, talvez Donald Trump, ele de fato, ele é muito instável, mas assim como ele briga com Elon Musk, num dia ele xinga, no outro dia ele faz as pazes, ele também, de repente, com uma mudança de postura e um olhar mais técnico para essa história, talvez ele recuasse ou pelo menos não deixasse a taxa ali em 50%. É fato que vai ter uma taxa superior ao que era praticado, que era ali cerca de 2,7%, mas talvez ficar nos 10%, nos 20% e não nos 50% atuais. O que vocês acham? Começando Américo, depois Lori. É impossível você dividir política externa da política. Então, eu participei dessa entrevista com você também ontem, né, com o Rubens Barbosa. É impossível, ele sabe disso. Ele era embaixador implementando as políticas na época do governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Excelente embaixador, inclusive, o Rubens Barbosa, gosto muito dele, etc. Mas, assim, é impossível, essa premissa não existe. Nós vamos ter pragmatismo na política externa e vai ser dissociada da política interna. Não vai ser isso. E o Itamaraty está sendo pragmático. Eu também conversei com vários diplomatas e tem algumas coisas que eles deixaram claríssimos, entendeu? Gente que está formulando as políticas do Brasil, política externa nesse momento. Eles não vão negociar nenhuma dessas questões que seja Bolsonaro ou a questão das Big Techs, até porque não cabe ao Itamaraty negociar isso. De novo, felizmente somos a democracia e temos instituições que são independentes. Portanto, eles não vão fazer isso. Eles vão esperar, obviamente, o que vai acontecer com essas tarifas, porque eles acreditam que eventualmente possa ter um problema judicial nos Estados Unidos, ou o Trump possa voltar atrás e não implementar isso, seja por qualquer motivo seja. E, de novo, só voltando, já que a política externa está associada à política interna, é muito bom a gente lembrar, e aí falando de política interna, que o Trump é um péssimo cabo eleitoral. O Trump ajudou um partido de centro-esquerda, o Mark Carney, a ser eleito no Canadá. Ele estava perdendo todas as pesquisas, o partido dele ia ser minúsculo no parlamento canadense, ganhou por conta dos ataques do Trump contra a soberania do Canadá. A Austrália teve eleições também, e a centro-esquerda venceu de lavada. O líder da oposição não conseguiu ser eleito no seu distrito, porque apoiava o Trump. Então, gente, não existe a possibilidade do presidente Lula não usar esse presente que estão dando para ele. Então, não dá para a gente dissociar o que acontece na política interna da política externa. Então, esse é um ponto que, obrigado pela oportunidade, que eu queria falar. E o Trump é um péssimo cabo eleitoral, portanto, façam as contas. Lori, você que a gente está chegando ao final